esposa, a irmã Aline, ao pastor dessa igreja, a todos que contribuem para que este momento venha acontecer nesta manhã. Quero vos trazer uma palavra nesta manhã, dentre tantas que já foram mencionadas e pregadas através do louvor e através dos servos do Senhor que aqui estiveram já falando do amor de Deus. Livro de Mateus, capítulo 25, a começar do versículo 1, que diz assim, a santa e gloriosa palavra de Deus. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, em outra versão, azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. E então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Louvado e engrandecido é o nome santo de Jesus. Amados e queridos irmãos internautas, vocês que estão em seus lares, vocês que estão em seus trabalhos, quem sabe você que está na direção do seu veículo, mas está acompanhando esta programação. Nós queremos falar-lhes nesta manhã a respeito da vigilância, da necessidade de estarmos de prontidão, de estarmos sendo vigilantes, aguardando a volta do noivo desta igreja, o Senhor Jesus Cristo. Entre tantas mensagens e palavras proferidas por Jesus em toda a história do seu ministério, Jesus muitas das vezes, ele tomou a iniciativa de se utilizar de algumas parábolas para tratar de assuntos pertinentes, referente ao seu ministério, à sua trajetória e até o seu regresso para buscar a igreja na face da terra. E Jesus menciona esta parábola, Jesus trata com os seus, dentro dessa mensagem, a respeito da sua volta, de como se daria o regressar dele para essa terra para buscar a noiva, ou seja, a sua igreja. E Jesus se utiliza de uma forma simbólica, falando do casamento judaico, tratando de como se dava este matrimônio, este casamento. E Jesus começa a falar a respeito deste ato tão importante na história do judaísmo. E no casamento judaico, se nós formos estudar dentro da história, nós nos depararemos com algumas etapas importantes. Ou seja, a primeira delas era a parte em que era feito a escolha da noiva para o noivo. Se nós formos
viajar na história da Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar com o patriarca Abraão, pedindo ao seu servo, que tinha sobre ele a responsabilidade da sua casa, de ir em busca de uma noiva para o seu filho. E quando ele lhe incumbe essa responsabilidade, Abraão chama e diz da seguinte forma: olha, meu servo, vai em busca de uma noiva para o meu filho. Porém, esta noiva não pode ser do povo dos cananeus, tem que ser do meu povo, tem que ser da minha terra, tem que ser da minha parentela. E quando o servo recebe esta incumbência, quando o servo recebe esta missão, ele sai ao encontro da noiva ali para Isaac, para que o mandado de Abraão, a ordem de Abraão, seja realizada, seja feita da mesma maneira que ele o incumbiu. E diz a Bíblia Sagrada que assim ele o faz, em busca de uma noiva para o filho de Abraão. E o interessante, quando eu começo a ler a história da Bíblia Sagrada, e quando eu me deparo com Abraão fazendo este pedido, e destacando esta situação, ou seja, este fato de que a noiva não podia ser dos cananeus, tinha que ser do povo dele, tinha que ser da mesma parentela. Aí nós vamos entender o seguinte, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais, é que quando Abraão menciona esta situação, que a noiva tinha que pertencer ao seu povo, é que Abraão, ele estava simplesmente preocupado com o seguinte, que a noiva tinha que ter a mesma cultura, que a noiva tinha que andar da mesma maneira, que a noiva tinha que ter a mesma religião, ou seja, os hábitos teriam que ser iguais ao povo de Abraão, porque na história do povo cananeu, você vai se deparar com o povo adorando a deuses estranhos. Você vai se deparar com os cananeus tendo uma cultura diferente, tendo uma religião diferente. Ou seja, então não dava certo, não podia ser dessa forma, porque os deuses dos cananeus eram Aserá, era eu e demais outros. A cultura era totalmente divergente da cultura do povo de Abraão. E aí eu quero abrir um parênteses nesta manhã, é que a noiva, ela tem que adotar os mesmos hábitos, a noiva, ela tem que adotar os mesmos costumes do noivo, não pode ser diferente, tem que andar conforme o noivo anda, tem que se vestir conforme o noivo se veste, tem que adorar conforme o noivo adora, louvado seja Deus. Não pode haver diferença, não pode haver divergência no costume, nos hábitos. A Bíblia vai nos dizer que outra vez veremos a diferença que há entre aqueles que não servem e os que não servem a Deus, ou seja, não pode haver jugo desigual. E assim o servo de Abraão cumpriu a missão que ele foi instituída, que ele foi incumbida de buscar a noiva conforme os costumes que Abraão assim havia lhe dito, louvado seja Deus. Cumpre-se aí o primeiro ato importante dentro do casamento, e ele sai em busca da noiva, assim a encontra, louvado seja Deus. O segundo passo importante era a realização do pacto, ou seja, quando o noivo encontrava-se com a noiva, ambos faziam um pacto, ou seja, uma espécie de um contrato a partir daquele momento. Mas deixe-me lhe dizer nesta manhã, que não bastava apenas haver a escolha, ou seja, os pais não apenas escolhiam, havia necessidade de que ambos os noivos, eles concordassem, ou seja, numa linguagem bem popular, tinha que bater a química naquele momento, ou seja, os noivos tinham que se sincronizar, se simpatizar um com o outro, e a partir deste momento efetuava-se ali naquela situação uma aliança, um pacto, louvado seja Deus. Assumia-se um compromisso entre o noivo e a noiva, louvado seja Deus. E alguns historiadores, eles vão mencionar, eles vão trazer até o nosso conhecimento, que naquele momento o noivo bebia de um cálice juntamente com a noiva ali, assinando aquele pacto, fazendo aquele contrato, louvado seja Deus.
E após aquele momento, ambos regressariam cada um para a sua casa. E a partir daquela hora, o noivo assumiria um compromisso com aquela noiva. E dentro deste compromisso havia uma responsabilidade, que ao regressar à casa do seu pai, o noivo teria que trabalhar agora para conseguir o mantimento, para conseguir sustento, para granjear alguma coisa, para promover o ato das bodas, ou seja, a celebração do casamento. Da mesma maneira em que a noiva, ela teria a responsabilidade de se preservar pura, de se vestir de forma adequada, de estar adornada, aguardando o dia que o noivo regressaria para buscá-la para o ato do casamento. Louvado seja Deus. E naquele momento era deixado um dote ali, ou seja, o noivo teria que deixar, a família do noivo, uma quantia ao pai da noiva para ajudar no sustento. A história vai nos dizer que a noiva tinha uma responsabilidade, ou seja, na área administrativa da sua casa. Quando ela iria sair para o casamento, ficava ali um déficit, ou seja, uma lacuna, ou seja, um desfalque na área financeira da família. Por esta razão, teria que ser deixado um dote ali para que as necessidades, com a ausência da noiva, fossem supridas. Louvado seja Deus. E assim decorria-se essa história. E a Bíblia vai nos dizer que, quando mencionamos esta palavra das 10 virgens, nós agora nos deparamos com Jesus trazendo um alerta de vigilância para a sua amada igreja. Que quando o noivo sairia dali da presença da noiva, em direção, retornando à sua casa, ele agora estava trabalhando, adquirindo sustento para a festa do casamento, enquanto que a noiva estava também cumprindo a sua responsabilidade. E ambos, após firmarem aquele contrato, aquele pacto, tinham agora uma responsabilidade bem mais importante do que simplesmente granjear sustento, do que trabalharem, do que assumirem essas responsabilidades. Haveria uma responsabilidade bem maior, que ambos teriam que se permanecer fiel um ao outro até o dia do casamento. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. E o noivo estava se preparando para o dia do casamento. A história vai nos dizer que enquanto ele estava ali se preparando, estava ali se programando para aquele grande dia, ele também estava cumprindo a tarefa de fazer a roupã, ou seja, a tenda, para o ato nupcial do casamento, da cerimônia ali. Louvado seja Deus. E o seu pai ali era quem tinha a responsabilidade. Quando ele percebesse, quando ele detectasse que todas as situações que levariam até o ato do casamento já estavam todas executadas, ou seja, que todos os preparativos já estavam em ordem, o noivo então já estava pronto para assumir o casamento com a noiva. O pai então teria a responsabilidade, apenas ele teria a incumbência de autorizar o regresso do noivo para buscar a noiva. Aí eu entendo quando a Bíblia Sagrada vai nos dizer, quando Jesus está ali junto com seus discípulos inquietos, perplexos, atônitos, ali preocupado, porque Jesus teria que subir aos céus, e Jesus se dirige até a eles: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo. Ou seja, Jesus já está preparando a casa, Jesus já está preparando os quartos celestiais, e a qualquer momento o Pai vai dar a ordem para ele descer em busca da sua noiva. A qualquer momento Deus vai dar o aval para Jesus abrir estes céus como cortina e vir em direção à terra para buscar, para resgatar, para raptar a sua noiva dessa terra. O momento é chegado, o momento está se aproximando em que o noivo raiará sobre as nuvens. Louvado seja Deus.
Os preparativos estão prontos, aleluia. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Quando Jesus se utiliza desta parábola, Jesus nos mostra agora que havia naquele momento 10 virgens que estavam aguardando o noivo regressar, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que 5 daquelas virgens eram prudentes e 5 eram insensatas. Em outra tradução, eram loucas, louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada que não sei por qual razão, mas o noivo, ele começa a se demorar. E as lamparinas estavam acesas, enquanto que 10 virgens estavam preparando. 5 delas tinham azeite de reserva, 5 delas não tinham azeite de reserva. E o noivo se demora a chegar. Diz a Bíblia Sagrada que à meia-noite se ouviu um clamor. Aí vem o noivo, louvado seja Deus. E aquelas virgens, parece que eu estou vendo elas de prontidão. Parece que eu estou contemplando agora a agonia, o acelerar dos corações naquele momento, inquietas porque a notícia foi dada que o noivo estava chegando. Louvado seja Deus. E as 5 prudentes de prontidão estavam com suas lamparinas acesas, enquanto que as insensatas estavam com as lamparinas acesas, mas por não ter azeite de reserva, chega um momento que as lamparinas se apagam, e aí não dá mais tempo para adquirir azeite, não tem mais tempo para comprar azeite, porque o noivo estava às portas. Sendo que o noivo estava às portas, agora de prontidão as 5 virgens prudentes se levantam, tomam a iniciativa de sair juntamente com aquele noivo em direção à casa da noiva para resgatá-la, louvado seja Deus, para o ato do casamento, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos diz que as 5 virgens insensatas, agora agoniadas, perturbadas, perplexas, porque as lamparinas se apagam. Quando as lamparinas se apagam, elas não têm mais como seguir adiante até aquela cerimônia, porque a história vai nos dizer que quando o noivo via ali, ele se dirigia até a casa da noiva, e a responsabilidade daquelas 10 virgens, daquelas 10 damas de honra, era de acompanhar com as suas lamparinas o noivo até a residência da noiva, para clarear, para iluminar o caminho naquele momento. Mas como agora elas iriam fazer isso, sendo que as suas lamparinas já não tinham mais azeite de reserva? Ou seja, a oportunidade agora passou. 5 prudentes estavam em direção à casa da noiva, iriam participar das bodas, sendo que as 5 loucas, insensatas, perderiam a oportunidade de estar ali no momento das bodas, louvado seja Deus, festejando com o noivo e com a noiva. Não havia mais tempo. E aí elas se dirigem, elas imploram, pedindo: olha, dá-nos um pouco do seu azeite. E as 5 prudentes respondem: não temos como fazer isso, não dá para ceder do nosso azeite, porque se assim o fizermos, vai faltar para nós também. Vão comprar aonde vende. Mas agora, se elas se dirigissem para comprar o azeite, não dava mais tempo. E assim elas fizeram. Não teve mais tempo, não dava mais tempo. O noivo já estava em direção à casa da noiva. Diz a Bíblia Sagrada que o ato continua. O noivo se dirige à casa da noiva, preparando-se para aquele grande momento das bodas. Tudo estava pronto, tudo estava preparado. Enquanto isso, as 5 virgens insensatas, elas não conseguem comprar azeite, não dá mais tempo para participar das bodas, louvado seja Deus. Deixa eu te dizer nesta manhã, o problema, a Bíblia, ela nos mostra que não foi o fato delas adormecerem, porque elas poderiam adormecer, mas se tivesse azeite de reserva, elas entrariam para as bodas. O problema não foi o sono, o problema não foi dormir, o problema foi que faltou azeite. E azeite é pessoal. Você tem que ter o seu, tem que ter a sua reserva. Eu tenho que ter o meu azeite, eu tenho que ter a minha reserva.
Cada um tem que ter em particular azeite de reserva, louvado seja Deus. Então o problema simplesmente ocorreu porque faltou azeite, louvado seja Deus. Pode estar até aguardando o noivo, mas precisa ter azeite de reserva. Você pode até estar junto com as 5 prudentes, está na expectativa, mas a vigilância se faz necessário. Se elas tivessem vigiado, se elas tivessem se precavido, tivessem azeite de reserva, com certeza entrariam para as bodas do Cordeiro, louvado seja Deus, juntamente com o noivo ali naquele momento. O problema estava simplesmente no fato de ter deixado faltar o azeite. Quantas pessoas nesses últimos dias, até mesmo dentro das igrejas, até mesmo professando uma fé, até mesmo cantando num coral, até mesmo evangelizando, mas estão sem azeite. Azeite na Bíblia Sagrada tem uma importância muito grande, louvado seja Deus. Tem a simbologia de unção, de graça. Sabe, amados e amigos que nos ouvem através das redes sociais nesta manhã, você pode até ter 30 anos, 40 anos de crente, mas se no dia que o noivo voltar para buscar a noiva não tiver azeite, não tiver graça, não tiver unção, não participa das bodas, louvado seja Deus. As 5 prudentes se dirigiram àquele momento, seguiram o noivo em direção à casa da noiva. Louvado seja Deus, porque elas estavam vigilantes, elas estavam sendo sóbrias, elas estavam aguardando a qualquer momento o grito: eis que o noivo vem aí. E elas ouviram, elas entenderam que o noivo estava regressando, mesmo havendo uma demora, mas elas sabiam que a qualquer momento o noivo iria voltar. Quantas pessoas, por se tratarem de já há tanto tempo ouvir esta mensagem que o noivo vai voltar, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, estão como as 5 insensatas, estão de maneira qualquer, de maneira imprudente, não estão dando crédito, não estão sendo vigilantes, até vêm para a igreja, como se fosse marcar um encontro, qualquer um ponto de encontro, para rever alguém, mas estão de maneira que estão desapercebidas. Mas eu quero vos dizer nesta manhã que a trombeta vai tocar, o anúncio do noivo está às portas. Você precisa estar sendo sóbrio, você precisa estar sendo vigilante nesta manhã. Não há mais tempo a perder, não há mais tempo a ficar distraído, louvado seja Deus. Tem tantas pessoas nesses últimos dias que mesmo diante dos sinais que conotam, que antecedem a volta do mestre amado, estão desapercebidas, estão distraídas com tantas coisas e não pararam para pensar que a qualquer momento a terra passará por um momento jamais visto na história. Vivenciamos um momento nunca antes visto na história da humanidade. Esses céus irão se rasgar e o Cristo Jesus irá raiar nas nuvens. O noivo voltará para buscar a sua amada noiva na face da terra. E para aqueles que estiverem distraídos, para aqueles que estiverem desapercebidos, não haverá mais oportunidade. Louvado seja Deus. Não há mais chance de participar dessas bodas. Aleluia. A Bíblia nos diz que aquelas virgens insensatas, elas bateram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a resposta foi: não vos conheço. Sabe, amados irmãos e amigos, é uma resposta dura, é uma resposta que trará graves consequências para aqueles que não subirem para as bodas, para aqueles que não forem raptados pelo noivo, levados pelo noivo. Mas a verdade é esta: precisamos estar vigilantes.
A Bíblia diz que se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão para roubar, para minar a sua casa, ele estaria de prontidão, ele estaria guardando e não permitiria que a sua casa fosse minada, fosse roubada. E a Bíblia pega essa simbologia, essa ilustração, para nos trazer um alerta, que assim como o ladrão, ele vem a qualquer vigília da noite sem avisar, assim virá o noivo buscar a sua igreja. A Bíblia Sagrada tem um mistério muito grande com essa questão da meia-noite. Se nós adentrarmos na Bíblia Sagrada, se nós passearmos entre as suas entrelinhas nesta manhã, veremos que foi à meia-noite que Paulo e Silas estavam na prisão. E oravam, cantavam, e naquele momento a Bíblia diz que houve um terremoto, os cárceres foram abertos. Se continuarmos analisando a Bíblia Sagrada, nós vamos ver quando João disse: filhinhos, é já a última hora. A última hora trata-se da meia-noite, louvado seja Deus. Eu vos chamo a atenção nesta manhã, para que você venha estar vigilante, para que você venha estar sendo sóbrio, aguardando o dia que o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. E assim acontece na história do casamento judaico. O noivo vai em direção à casa da noiva, pega a noiva e juntos vão para as bodas. A Bíblia diz que será um dia de festa, que será um dia de alegria. Louvado seja Deus. A história vai nos dizer que aquela festa das bodas, ela durava de aproximadamente de 5 a 7 dias. Os noivos, os convidados se alegrando naquele momento tão importante. A igreja de Cristo Jesus na face da terra está aguardando esse grande dia. Está aguardando o dia das bodas. Será festa. Como disse o hino que o irmão aqui cantou, além do Rio Azul, nós estaremos ali nos alegrando, participando das bodas, louvado seja Deus. E eu quero nesta manhã lançar o convite a você que está do outro lado ali, nos ouvindo, nos assistindo, para participar dessa festa. Você que não tomou a decisão, você que não tomou a iniciativa de reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, eis que nesta manhã eu quero vos dizer: Jesus está voltando para buscar a noiva, louvado seja Deus. E eu quero vos provar dentro da Bíblia Sagrada que há evidências, que há sinais, que tudo está nos mostrando que o noivo está voltando para buscar a noiva, louvado seja Deus. Certa feita, os discípulos lá no livro de Mateus, no capítulo 24, eles abordaram Jesus, eles interrogaram Jesus dizendo: mestre, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinais haverá dos fins do tempo e da tua vinda? E ele disse: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, que haverá falsos mestres, falsos profetas, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, louvado seja Deus. Ou seja, são os sinais que toda terra, que todo o globo terráqueo está contemplando, está visualizando com os seus olhos físicos. E para aqueles que estão aguardando, aqueles que são noiva do Cordeiro, contemplam com os olhos espirituais que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. É tempo de estar aguardando o noivo. Ei, você que está distraído, você que está desapercebido, você que tem dado mais foco, que tem se disponibilizado mais para as coisas terrenas, mais para as coisas materiais, é tempo de estar de prontidão, é tempo de aguardar o grito que o noivo vem aí buscar a sua igreja. Como está a sua vida nesses últimos dias? Como está você? Como está a sua casa espiritual? Louvado seja Deus. Quando as portas se fecharem, não há mais tempo, não tem mais como se preparar. Você tem que estar guardando para hoje, para agora,
a volta do noivo. Louvado seja Deus nesta manhã. Eu quero tão somente nesta manhã chamar a sua atenção. A sociedade, a humanidade, ela está perplexa. Ela está inquieta, preocupada com tanta coisa que tem acontecido nesses últimos dias. A expectativa da humanidade é que dias melhores venham. É que surja, é que se levante um governo melhor, que atinja os anseios da população. Mas a expectativa da noiva do Cordeiro não é um governo melhor. A expectativa da noiva do Cordeiro não são dias melhores aqui nessa terra. A expectativa da noiva do Cordeiro não é um avanço na área tecnológica. Não é encontrar a cura definitiva para o coronavírus, para a Covid-19. A expectativa desta igreja, ela baseia-se tão somente na volta do Cordeiro, na volta do noivo amado. Ela está dizendo: ora, vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, regressar a tua noiva. E para você que quer ingressar neste evento, para você que quer estar inserido nesse contexto da noiva do Cordeiro, nesta manhã, aonde você estiver no carro dirigindo, pare o carro um pouquinho, levante a mão e diga: eu quero aceitar Jesus. Você que está no trabalho, saia um pouquinho e diga: Jesus, eu te aceito nesta manhã, eu não quero ficar de fora deste evento. Você que está aí andando nas ruas, mas está ouvindo esta mensagem através do seu celular, do YouTube, do Instagram, nesta manhã, este canal que Deus abriu para você, creia que Deus está falando com você nesta manhã. E eu quero finalizar dizendo, me dirigindo até você, que se afastou dos caminhos do Senhor. Olha, é tempo de regressar, é tempo de estar na presença de Deus. Deus está te dando uma oportunidade nesta manhã. Prepara-te, povo de Rio Largo, prepara-te, povo de Alagoas, prepara-te, povo do Brasil, nação mundial. O noivo está voltando para buscar a sua noiva. Eis que ele vem aí, é tempo de estar de prontidão. Ei, você prepare, arrume as malas para mudar de país. Estamos partindo para Canaã celestial. Que Deus os abençoe nesta manhã. Eu quero te convidar a fazer um clamor nesta manhã, orando. Louvado seja Deus por sua vida, por sua família. Aonde você estiver, dobre os joelhos ou fique de pé, como assim você desejar fazer. Mas vamos orar a Deus nesta manhã. Pai bendito, Senhor dos céus e da terra, ó Deus, nós entramos na tua presença agora. Pai, te apresentamos cada vida, cada pessoa que se dispôs a ouvir esta programação, que parou nesta manhã para entender a tua palavra, que foi tocada, foi alcançada. Pai, que o Senhor vai ao encontro dela nesta manhã, Senhor, sanando, sarando toda a dor, seja ela espiritual, física, mental. Pai, vai ao encontro desta pessoa, atingindo todas as áreas de sua vida, meu Deus, libertando, transformando, Pai, fazendo com que ela venha entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai, fazendo ela compreender que Tu és a porta da esperança, que Tu és a porta que leva ao céu, que Tu és o caminho que conduz à vida eterna. Pai, salva, liberta nesta manhã, transforma vidas, Pai, abre portas de emprego, Pai. Deus, eu te apresento nesta manhã aqueles que estão nos hospitais, quem sabe na sala da UTI, ó Pai, agora, quem sabe agonizando, a medicina já diz que não tem mais jeito. Entra, Jesus, na sala daquele hospital agora, Pai, causa um reboliço, sara aquela enfermidade, meu Pai. Deus, no nome de Jesus, vai ao encontro daquele que está sofrendo perseguição no trabalho, Pai, aonde ele estiver, que o Senhor venha tomar uma providência. Pai, vai até ali na sala da justiça, Pai, tira, Senhor,
papéis que estão sendo arquivados, coloca em cima para dar vitória aos teus servos nesta manhã. Pai, nós levantamos um clamor, crendo no milagre, crendo na vitória, no nome de Jesus. Pai, nós tomamos posse nesta manhã. Senhor, atinge todas as vidas nesta manhã com poder e autoridade, que haja um mover sobrenatural. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E amém. Queremos